Não, E aí, como é que estão eu vocês? tô Estão bem? bem. Você, como tá? Tá, dá para ouvir direitinho daí? Dá para ver? Dá pra ouvir, dá pra ver. Minha conexão tá boa? Sim, a sua tá ótima. E Daiane que eu não tô, ainda não tô vendo nem ouvindo. Tá tudo bem, Daiane? Dê um sinal no chat, pelo menos. Eu acho que é algum problema com a conexão. Uhum. Deve ser. Deixa. Ah, esperar um pouquinho. Isso. Vamos. Então, enquanto a gente espera Daiane entrar, aproveitar que você já está aqui e pedir para que você se apresente, fale um pouco de você. Pronto, ela Ó, conseguiu. Tá, então vamos voltar do início. Né? vamos. Como é que tu tá? Dá para Boa noite. ouvir? Dá para ver? Boa noite. É porque. Bom, vamos começar, depois eu falo porque eu sou. A conexão tá boa? Tá, pra mim tá. Pronto, aqui também. Então Aqui tá tá todo mundo ótimo. perfeito. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir que vocês se apresentem, falem um pouco sobre vocês e em seguida a gente parte para as considerações do filme, né? O que é que vocês acharam do filme? O que é que vocês viram no filme que se enquadra na nossa realidade aqui em Sergipe? E o que vocês tiraram de lá que a gente pode usar na educação? O que é que a gente pode usar do filme na sala de aula? Certo. Então, começar por Alexandra, que já, por ordem alfabética. Eu já tinha pedido. Né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandra. Sou graduanda em licenciatura em Geografia no campus de Itabaiana, da UFES. E o meu interesse em debater sobre esse documentário veio através de uma pesquisa que eu tinha já feito sobre a questão de gênero e como as mulheres são invisibilizadas em diversos cenários, inclusive o cenário das mulheres em casa, né? Aí, através disso, eu tive interesse em debater sobre esse tema. Vou aguardar minha colega se apresentar para a gente iniciar o debate. Daiane tá bem? Eu, Porque congelou aqui. eu não estou conseguindo ver Daiane. Tá congelado. Daiane ou eu? Daiane. Daiane, se você estiver ouvindo, por favor, você sai da live e pronto, já que saiu, você manda o convite de novo. Ou então eu te chamo, é melhor. Eu vou te chamar para ver se melhora. Aí você aceita aí. Vamos Vê ver. aí se apareceu. Aí, acontece, gente. É internet. Se Ok. como. Hã? Pode aguardar ela um pouquinho. Sim, enquanto. Já que. Manda o convite para mim, já que não tá aparecendo meu. Aí você manda o convite para eu aceitar de novo. Tá. E o convite que eu. Ah, entrou. Oh, glória a Deus. Eu tava já nervoso aqui. Imagine eu aqui já. Mas enfim. É, novamente, meu nome é Daiane.
eu participo junto com o Naubert e a Alexandra. Faço na graduação de licenciatura de Geografia no campus de Itabaiana. E eu me interesso muito sobre o assunto. Participei como voluntária junto da pesquisa com a Alexandra. E sou mãe. E, então, para mim, esse assunto é um assunto muito persistente no meu cotidiano. Eu vivo muito sobre a maternidade e falar dela, da necessidade. E também na visão da cadeia, né, feminina, é muito interessante para mim. Então, meninas, o que foi que... Vamos começar assim, o que mais chamou... Primeiro, vocês elaboraram algum roteiro, algo assim? É, Vocês podem seguir, tá? Eu vou estar perguntando, mas vocês podem seguir o que vocês planejaram aí também. Mas para a gente começar, quebrar o gelo, que não existe mais, enfim. O que é que chamou mais atenção no filme para vocês? Para mim, uma única fala que chamou muito a atenção, que assim consegue tirar o véu que há por trás, né, que há à frente, né, dessa condição das mulheres em cárcere, foi a própria psicóloga, alguém que trabalhava no presídio, que ela dizia o seguinte: quando essas mulheres chegam aqui na cadeia, né, elas são presas, lá atrás é um sinal que todas as instituições, seja ela educacional, seja ela de jurisdição, seja ela de aconselhamento, que é o Conselho Tutelar, falharam. Então, para mim, aquilo desencadeia todo o resto do documentário. Dá para você ligar muitos pontos. Por quê? Se no âmbito também familiar, né? Essa mulher ela não teve uma vida com uma condição familiar estruturada, no sentido de ter o acesso à educação, ter o acesso a, tipo, suas coisas, necessidades básicas. Então, aí ela começa a pensar em coisas que vá, tipo, resultar, né, em algum dessas coisas que lhe faltam, né, na rua. E aí que liga a outra frase também que me chamou muita atenção, que é essas mulheres, elas aprenderam na rua. Então, tudo que elas sabem é aquilo que elas viram na rua. E a gente, assim, né? A gente cresce, quando criancinha, a gente faz o quê? A gente vê algo e reproduz. Uhum. Então, se a vida inteira você só teve acesso à criminalidade, se a vida inteira você não teve acesso à educação, você não teve a segurança, você não teve acesso à segurança, então você vai viver daquilo. Você não tem mais nada. Você vai viver daquilo que você presenciou na rua. Criminalidade, os abusos, os traumas. É só aquilo que tem na sua formação pessoal, enquanto mulher. E aí desencadeia todo o resto. É um ciclo. Daiane, vou passar a fala para a Daiane, que aí a gente vai desenvolvendo. específicos que me marcou. O documentário por completo, ele é muito intenso. Ele tem muitas camadas. A gente poderia passar uma noite toda aqui falando sobre ele. Porém, teve dois momentos que me marcaram, que um deles foi de uma detenta, que a mãe dela era detenta, que ela nasceu no presídio. E isso, tipo, é uma coisa tão... É como se fosse a ancestralidade dela já vem já do presídio. É a Roselane. Isso, os filhos dela já nascem no presídio. Ela não tem uma família assim para cuidar dos filhos dela, porque na cadeia, ou familiares, alguma pessoa próxima pode, senão ela vai para um orfanato, né? E como ela já nasceu dentro de uma cadeia, depois ela cometeu o crime, voltou para a cadeia. Então, é uma coisa perpetuada, já vem já de família já. É uma coisa muito triste você ver que, tipo, o problema aconteceu na casa da mãe dela, quando a mãe dela, enfim, não sei qual é a trajetória, mas aconteceu com a mãe dela, aconteceu com ela e está acontecendo com os filhos dela. Então é uma coisa assim absurda. Como a Alexandra falou, é um problema que vem se perpetuando.
Não é uma coisa que, tipo, aconteceu, foi uma coisa banal. Não. O governo não olha para o problema que está acontecendo. Não é só com a família dela, são com várias famílias que passam pela mesma coisa que ela. Uma família desestruturada, que aí às vezes acaba precisando cometer crime para poder se sustentar a família de alguma forma. É preso e ela continua presa, o filho presa, e o filho se cria, vem da mãe, né, na prisão. Então é uma coisa assim que me chama muita atenção, porque é uma coisa que chama atenção e que ninguém faz nada. Uhum. É uma coisa que chama muita atenção e ninguém faz nada. É por isso que o documentário se chama Olha para Elas. Sim. Porque é algo que tá, é algo tão escancarado na cara da gente que a gente simplesmente parece que não existe, né? Porque infelizmente no mundo que a gente vive isso acaba sendo mascarado. Então, olha para elas, eu deveria até ter colocado com letra maiúscula, porque tá mais para um grito, né? Tá mais para um grito de socorro. E é uma coisa que a gente vê na nossa graduação, né? Que a gente é induzido a ver vários erros e ficar calado. A gente é induzido a achar que o problema é do outro, não é nosso. Se o problema for com outra pessoa, é um problema da pessoa. A gente não precisa resolver, a gente não precisa tentar resolver, não precisa tentar. Já é uma coisa enraizada na nossa sociedade. Porque é justamente isso, é você viver por si próprio, pelos seus, e o resto, que é o resto. E que não deveria ser assim, né? Uhum. Alexandra, sua voz não tá saindo, não. Sua voz não tá saindo. Mute a live e desmute para ver. Quando não é um problema, é outro. Ainda não. Se você estiver ouvindo a gente, faça assim. Tá conseguindo ouvir daí? Pronto. Só que a gente não tá te ouvindo. Não tá ouvindo, é como se o microfone tivesse desligado. Confira o microfone para ver. Ou então você pode sair da live e eu mando o convite para voltar ao normal. Certo? Deixa eu ver. Enfim, você pode ir falando um pouco aí, Marcia. Né? Aqui ela já mandou. Outro momento que me marcou muito foi eu não vou lembrar o nome de nenhuma, que eu tenho a cabeça péssima, o nome delas. Ela precisou. Oi. É como se, Deu a partir do delay o áudio. momento que aquilo é com o outro, Meu Jesus, o que aconteceu com essas internet hoje? A sua internet tá aparecendo pra mim um pouco travada também. Né? Eu não tenho noção daqui porque tá. É no meu celular e não tem. Então, O que é vamos que eu ver vou... se eu mandei o convite para ver se ela consegue entrar. Mais do que a gente tava falando, né? Porque, pode descrever a pessoa que talvez eu lembre o nome. É que ela precisou entrar pro mundo do tráfico, se eu não me engano, para poder ela sustentar a família dela. Isso me Acho que deixou. é a primeira que aparece, né? Que é a Adelaide. Eu acho que é ela mesma, porque eu estava assistindo
um debate. Uhum. Não dá para ouvir, não. O áudio. Você É o que eu... tem a possibilidade de usar. É, bota o fone. Mas se você tiver e for possível usar os dados móveis, você coloca. Gasta, mas talvez fique melhor. Ouvi? Não, não tô ouvindo ainda não. Gente, Agora ouviu. agora você foi ouvir. Ah, você já tá engasgado para falar aí. Você vê se você coloca o fone e fica Tá melhor. bom agora, dá para ouvir. É. Qualquer coisa, ó, só mais essa dica. Qualquer coisa, quando for falar, você desliga a câmera para ver se o áudio fica bom. Aí depois você liga de novo. Viu? Mas por enquanto tá bom. Pode prosseguir. Não, continuando, né? Hum. O que me marcou é ver os filhos dela lá, ela falando por distância com eles. E isso é uma coisa muito triste, muito bizarra. Porque às vezes, no momento da necessidade, a gente comete loucuras, né, para os nossos filhos. Eu falo como mãe. Eu imagino passando uma comida e eu não consegui dar Tá a eles. conseguindo Eu acho ouvir? isso louco. É, finaliza aí, Daiane. Finalizei já. Já? Ah, tá. Pronto. Pode falar, Alex. Consegue ouvir? Sim, sim. Agora mais não. Desliga a câmera para ver. Que aí talvez o áudio fique bom. Que aí fica assim. Desse jeito. Isso. É, ligue de novo, tá dando para ouvir não. Não. Conseguiram? Agora sim, agora pode falar. Tá bom. Pera, Então, deixa Daiane, eu ver aqui se eu também desligo a tem outra internet do coisa notebook. que chama atenção, que é, você estava falando sobre um pouco, você falou assim brevemente sobre os crimes que elas cometem, e quando a gente faz uma comparação com os Certo, crimes que certo, tá, a gente está tá ouvindo, bom, né? E só quanto? Pronto, vou beleza. finalizar aqui, com os crimes que é cometido pelos homens, comparado com o delas que estão ali dentro, a gente vê que é isso aqui. Os homens cometem isso e as mulheres é bem pouquinho. É da gravidade do crime, né? Então, eu tava E só estão ali dentro por conta, na sua maioria, é por conta de algum homem da família, do parceiro, do pai, do irmão, do primo, do tio. tem muito disso também, da mulher entrar por conta
do marido usar ela como um laranja e aí ela acaba se envolvendo no crime e acaba pagando por isso, né? Mas eu tava vendo até uma debate que teve com os produtores, se eu não estiver enganada. E eles falam que quando a polícia rastreia as conversas de celulares, né, que tem dentro dos presídios, a dos homens é sobre tráfico, sobre roubo, conversas com as organizações criminosas, e a das mulheres é a mulher ligando para poder falar com o filho, a mulher ligando para a vizinha para saber do filho, a mulher ligando para a família para dar uma satisfação. Então, isso também fala muito sobre o presídio, sobre o cárcere privado do Brasil. Porque será que é a medida certa é colocar essas mães, mulheres, no presídio? Será que esse é o caminho correto? E a gente sabe que a base de uma casa, na maioria das vezes, é uma mulher. Porque a mulher ela consegue dar 1 milhão de giros e fazer 1 milhão de coisas em um único só dia. A mulher é a base o filho, na maioria das vezes, né? Não generalizando, obviamente. Mas na maioria das vezes, a mulher é a base para a criação desses filhos. Então, será que é a maneira certa de fazer cárcere privado dessas mulheres? Como esses filhos que nascem nesses presídios, como é que esses meninos são acolhidos, essas crianças são acolhidas, sabe? É uma coisa muito pesada, perversa. É muito perverso o que fazem com essas mulheres e com os filhos delas. Porque é uma coisa que não vai só atingir a mulher em si, vai atingir toda uma geração. Vai ser... E é toda uma geração que é desamparada. E nos induzido também a olhar torto para essa comunidade. Como eu já conversei em algumas aulas, eu tinha uma visão completamente diferente antes de entrar na universidade. A minha visão era fechada, tipo, era uma visão errada, equivocada sobre isso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se comove com essas mulheres mães, e até mesmo homens. Porque eu sei que existe muita gente complicada no mundo, mas também tem muita gente que só estava tentando ir atrás de um pão. Só isso. Uhum. Só queria comprar uma fralda pro filho, só queria comprar um brinquedo, só queria comprar um absorvente. Era uma coisa básica, ela só queria ter o básico para dentro de casa. E aí acaba que você vai para um lugar, vai para um meio errado e acaba desestruturando uma vida toda. Você acaba perdendo a infância, a adolescência, a juventude, tudo dos seus filhos. Eu acho isso muito perverso, porque também prejudica a cabeça das crianças, além da mãe, obviamente. Isso. E aí, Alexa? A gente tá não. Tá ouvindo, não. Vá, fala. Agora dá para ouvir. Isso. Tá conseguindo me ouvir agora? Gente, o que aconteceu? Prossiga. Então, Dá nessa para ouvir. questão da responsabilidades que recai sobre essas crianças, né, que ficam abandonadas, tanto na questão, né, que não tem acesso à sua mãe, a um parente, né, que na maioria das vezes as mulheres são mães solteiras, né, e essas responsabilidades de assumir um lar, assumir a guarda, né, dos seus irmãos e levar isso à frente. E como essa formação dessas crianças vai sair? Qual vai ser o desenvolvimento? Porque é uma criança cuidando de outra criança. Além do fator, né, que está envolvido ali naquele cenário, que a mãe foi presa em cárcere, que não tem julgamento correto, que não tem acompanhamento de psicólogo, não tem segurança de nada, né? Essas crianças, porque são crianças, e que isso aconteceu tudo muito rápido e elas não têm como chegar na justiça, não sabem, não têm noção. Eu não sei como chegar na justiça e pedir assim, me ajude, pois meus pais foram presos e eu estou sozinha no mundo. No mínimo, se ocorrer isso, essa criança vai para um lugar onde vai sofrer abuso. É como o No relato mínimo. de uma das filhas
da, da Adelaide. Acho que é. Que ela diz que antes da mãe dela estar ali, ela. E ela foi presa injustamente, né? Ainda tem isso, por conta do ex-parceiro dela. Antes da mãe dela estar ali, ela tinha a visão de que, se tá ali é porque alguma coisa fez. Mas depois que a mãe dela entrou lá e ela sabe que a mãe dela não teve culpa no que ela está sendo acusada, aí ela já muda totalmente essa visão. Né? Então, se a gente tem que estar em um lugar para entender como entender como é que funciona aquilo ali, a gente também tem que passar pela situação para poder entender de verdade. Eu falo, Ou às vezes não, ah, nem tipo assim, tá pela situação, mas ter, tá. Mas ter uma clareza de como é o sistema carcerário aqui no Brasil e de como é os julgamentos, procederes para essa pessoa estar em cárcere. Normal estar em cárcere, ela nem foi julgada. É uma medida para prender ela, deixar lá, e enquanto, óbvio que em meses, em anos, arrumar. E quando há provas, né? Quando há provas para poder seguir com o procedimento, ter um julgamento correto, já passou anos. Já passou anos. Seguram essas crianças fora, sem a mãe, sem os pais. E essas informações não são dadas a gente passou porque assiste documentário, porque se informa, porque a gente faz um curso que nos proporciona esse tipo de conhecimento real e não aquilo que político algum fala ou alguém fala de boca, né, que se está na cadeia porque é culpado. A gente tem esse conhecimento, né? E não é repassado, não é repassado. Um documentário como esse devia ser repassado nas campanhas de político para ver se eles fazem alguma coisa em relação a isso. Se realmente está sendo pensado alguma coisa em relação a isso. Uhum. é, eu acho que a gente pode colocar muito isso, a gente vivencia isso na sala de aula, né? Porque a gente tiram as nossas vendas que o Estado coloca, e a gente tem uma visão completamente diferente. A gente consegue observar que o Estado está pouco se lixando para essas pessoas. Tipo, eles veem que é uma coisa consecutiva que veio de uma mãe que passou para a filha, que passou para a neta. E, tipo, eles estão nem aí porque é justamente isso que o governo quer, isso que o Estado quer. Eles ganham mais com essas pessoas encarceradas, com pessoas perdidas, do que com elas soltas, do que com elas estudando, do que com elas na Universidade Federal. Então, é muito mais fácil, muito mais viável essas pessoas estarem. Só que, para a isso é um absurdo social, isso acaba trazendo muitos prejuízos para a educação dessas crianças. E como o governo entrando mais em questão geográfica, criar robozinho só para trabalhar, criar robozinho para não criticar, criar para se silenciar, para não ver. Então, esse documentário abre, tira as mentes das pessoas, não só Daí o áudio ficou ruim no final. Tá documentário, cortando. consegue. Ainda tá cortando. Se você deixar a câmera desligada, acho que dá para ouvir bem. Não deu. Mas assim, deu para entender até o finalzinho que você tava falando. Foi só o encerramento que não deu para Isso, ouvir. a gente, isso. O meu tá conseguindo ouvir? Sim, sim. Então, complementando um pouco, puxando a fala de Daiane, né? O Estado não está para pessoas. Tem uma
frase no documentário que fala exatamente nesse ponto. Sabe por que ele não está preocupado? Porque é a sociedade mais pobre que está encarcerado. Uma das psicólogas, alguém lá, falou assim, não é preso o dono da boca, não é preso o chefão, é preso aquela pobreza, aquela pessoa vulnerável, não só socioeconomicamente, mas de aquela pessoa invisibilizada que não vai, entre aspas, fazer falta no meio, porque todo mundo ali não está procurando resolver, está procurando um culpado, e esse culpado tem que ser o mais vulnerável possível para poder ter aquela ilusão de que foi resolvido. Então, se prender um passador de droga, foi resolvida a questão? A sociedade se sente que, ótimo, está fazendo, né, está agindo, a política está, né, se efetivando. Não está. Não está. Ali uma falsa ilusão de que estão fazendo algo. Não estão. Né? Quem está sendo preso, quem está atrás das grades, não é a população mais carente, é a pobreza. É uma característica do Brasil. Exato. Eu gosto muito de pensar que a gente não precisa passar por aquilo para poder tomar como exemplo. A gente pode ver aquilo e tomar como exemplo para si. Não precisa ter experiência. Então, eu me coloco muito no outro, na questão do outro. Imagine se eu fosse a filha de uma delas, se minha mãe estivesse encarcerada. Se eu só pudesse falar com minha mãe por um telefone clandestino. Isso é muito complicado, sabe? Porque sabe que a nossa a ligação da mãe com o filho é muito intensa. Vai além do cordão umbilical, que a gente acha que foi cortado, mas para mim eu acho que ele fica ali a vida toda. Então eu acho que tem que olhar para elas, olhar para as crianças, olhar para todos, olhar para a família e dar mais oportunidade, mudar esse jeito de encarceramento, que é muito complicado, complexo. Jefferson diz aqui que comentou, né, que a maioria da população carcerária é de negros e pobres. E é isso que o documentário também mostra, que a maior parte das mulheres que estão ali dentro, mesmo sendo não. E a gente tem que, deixa eu voltar, vou rebobinar, que a maioria das mulheres que estão ali presas são mulheres negras. E aí a gente volta para o cenário onde o documentário está retratando aquela realidade, que é no sul do Brasil, onde a maioria da população é branca. Né? E aí também vem o endeusamento. Acha que o sul é rico, que o sul é civilizado. Sim. E a comunidade O áudio daí. agora. Vá falando devagarzinho. Então, a gente acha que o sul é uma bolha que tudo é perfeito, que é mágico. E que a gente vê que na realidade nem tudo é perfeito, né? Porque por mais que seja uma região um pouco desenvolvida financeiramente, não significa dizer que ela é desenvolvida plenamente, né? Não chegou no seu clímax. Ela não é. Enquanto sociedade, por exemplo. É uma sociedade que discrimina muito o negro, que discrimina muito o trans. A gente sabe muito pelas questões políticas, a gente sabe muito bem quais são os segmentos que eles seguem, quais são as pessoas que eles seguem, quais são as pautas que eles engajam. Então, eu acho que também é uma estratégia boa, mostrar que não são só negras, não são só trans, não são só essas pessoas que têm problemas. Assim, obviamente, quem sabe que todo mundo tem problema, mas gravar lá também fala muito sobre tirar esse endeusamento que tem na região do sul. Sim. Até mostrando a prisão,
já dá uma quebra muito grande, né, de como ela se organiza. Assisti um pouco da live de Naubert e Bruni, né? Não lembro o dia, mas eu assisti um pouquinho. Ele falando na questão da arquitetura, né? Aquela arquitetura ali que elas vivem naquele momento de situação em cárcere, né? Ela é desumana, desumana. O que ele é oferecido ali dentro transformam em coisas em pessoas que nunca mais vão ser aquelas mães, nunca mais vão ser aquelas esposas, nunca mais vai ser aquela mulher. Como? Se após, né, se elas saírem, quando elas saírem da prisão, que acompanhamento elas têm? Preconceito. Que acompanhamento elas vão ter? Elas vão ter, voltando para a educação, a vontade de levar seus filhos na escola? Elas vão ter, os filhos dela, né, vão ter, no caso, aquele erguer a cabeça ao ser visto com ela na escola? Não, ela vai cada vez mais se escondendo, e ninguém elas, né? E vai chegar o momento que elas vão estar tão invisíveis que mesmo ela estando presente naquele ambiente, ela vai estar ali, ninguém vai notar. Ninguém vai notar, ninguém vai dar um bom dia. Porque a nossa sociedade tem isso, né, de característico. Ela julga muito, sem saber o que houve. E mesmo quando sabe o que houve, prefere acreditar naquilo que as deixam assim, feitas. Né? Então, eu assim, não estou generalizando, mas eu acredito que se essa mãe sair da prisão e ela for lá colocar seu filho numa escolinha, o que em geral ali, né? Se as mães vão chegar lá e reclamar da diretora, vai haver uma certa pressão ali. Então, esse momento da vida dessas mulheres dentro da cadeia, e muitas das vezes não são investigadas, elas não chegam até lá de maneira correta institucionalmente. E quando elas lá, elas são esquecidas, aí nisso elas já levam a culpa. Ali, enquanto elas são esquecidas, já são culpadas, já pagam sua pena ali esquecidas. E quando elas saem, ela leva essa pena com elas, esquecidas. Né? Esse nome do documentário foi muito cirúrgico. Muito cirúrgico. Olha, ninguém pensa nelas. E isso quando consegue alguma coisa, né? Depois de sair de lá de dentro. Porque como o caso da Roselaine, ela tá lá a vida toda, desde a barriga da mãe dela. A mãe dela engravidou dela na cadeia, teve ela na cadeia, criou ela na cadeia, ela voltou para a cadeia, teve a filha dela na cadeia, e por aí vai. Parece até uma praga, né? Parece até uma praga que jogaram na família dela, mas na verdade não é. Essa praga é a omissão do Estado. É o descaso do Estado. Lembra quando eu assisti Olha para Elas, me lembrou muito do assédio tradicional, só que em algumas partes são verídicas realmente, que é Davis e Orange New Black. E tem um nome que realmente parece muito parecida com o documentário. E uma coisa que passa despercebida pra gente, né? Porque quando a gente tá ali assistindo essas séries, a gente acha que é um mundo paralelo de pura ficção. E que na realidade, muitas vezes se aplica para a realidade, né? E quantas mulheres que vão sair dali, mulheres, homens, todos, mas no caso específico das mulheres, quantas mulheres vão sair dali com seu nome manchado, com sua reputação manchada? Onde elas vão arrumar emprego? Onde? E ainda você tá achando que vive de Bolsa Família. Porque quem é que vai querer ter vamos supor, uma doméstica que seja ex-detenta? Quem é que vai querer que uma ex-doméstica tome de conta de um estabelecimento? Aí, muitas vezes, elas vão voltar para a mesma situação, porque o cárcere é justamente isso. Para mim, ele é
uma rodinha que gira, só gira. Ela não tem saída, ela só gira. Muitos casos ela só gira, porque o nosso governo não tem políticas para poder ajudar essas pessoas, assim, que se apliquem. Não tem. Então eu acho que acho que justamente um dos fatores mais complicados é isso. Além do momento que elas estão lá em cárcere, é o momento que elas saem, que não tem apoio, não tem um local para acolher elas e a família. Não tem. Então é nesse momento aí que uma família muito precarizada, desestabilizada, acaba se desestabilizando ainda mais. Porque no momento que você vai sair, que para você viver uma vida nova, você não pode viver uma vida nova porque seu nome está manchado, sua reputação está manchada, independentemente de qual for seu crime, você sempre vai estar manchado. E são muitas poucas pessoas que têm uma cabeça mais aberta para poder dar uma segunda chance, dar uma oportunidade a essas mulheres. Então, às vezes, cai na prostituição, no uso de drogas, na venda de drogas, no roubo, no furto. Acaba nisso tudo, sendo laranja. Então, para mim é um ciclo. Quando você mostra ali as mulheres, muitas delas vai e volta, porque a sociedade não aceita uma ex-detenta. E também mostra muito isso nas séries, né? Porque a gente, como eu falei, parece uma ficção. Só que quando você coloca na realidade, ela se aplica. Tem muitas que vai e volta porque não tem o que fazer. Eu já vi falarem que a rua não é o lugar delas. O lugar delas é voltar. Então, elas preferem estar na cadeia do que sair. Preferem morrer do que sair. Porque eu acho que a humilhação de você estar fora da cadeia é maior do que quando você está dentro da cadeia. Porque quando você está dentro da cadeia, são mulheres que estão passando pela mesma coisa que você. E quando você sai, são pessoas que estão sempre ali. Como a Alexandra falou, julgando. Estão sempre lhe julgando, estão sempre apontando, sempre com aquele olhar torto. Então, eu acho que muitas delas preferem voltar. Não que prefiram, mas que o meio mais... o meio que... Elas é como se elas sentissem pertencentes ali, porque elas não são tão julgadas, né? Ali naquele ambiente um ambiente hostil, no qual elas são vistas de igual para igual. Então há um semelhante na visão do psicológico abalado dela, que há um semelhante dela ali naquele ambiente, né? Aí ela sente que lá fora não é mais o lugar dela. Eu vejo muito que, eu penso assim, que é por conta também que aqui fora elas não têm amparo nenhum. A vida é muito mais difícil, né? E mesmo com as condições que elas passam lá dentro, que são desumanas, ainda assim elas é como se fosse uma síndrome de Estocolmo, né? Mesmo estando ali dentro sendo maltratadas, ainda é o melhor lugar para elas estarem, como se fosse melhor estar lá do que aqui fora. Lá dentro é mais seguro, é mais vontade. A mesma classe lá dentro. É. Melhor. Uma classe. A única coisa que... Pode falar. A única coisa que as fazem querer sair dali é para irem de encontro de seus filhos, que estão muitas das vezes nas mãos de pessoas que não têm a capacidade de criar essa criança como a mãe teria. E aí vem a questão que uma delas falou que estava com medo, né? Que o pai dos filhos dela abusasse dos filhos, porque isso já aconteceu em algum momento naquele momento. E aquela pessoa não foi investigada, aquela pessoa não respondeu, aquela pessoa não foi punida. Não foi. Então, aquelas crianças que estão ali a todo momento com apreensão, com angústia, e mais ainda para a mãe, né? Que a mãe fica pensando e se culpando, né? Por ser responsável por estar naquela situação. Sendo que se tivessem feito o que fizeram com ela, essas crianças não estariam na mão dele. Se a lei agisse de igual para igual a todos, então seria outro cenário.
Porque teve outra entrevistada também que ela disse que denunciou o marido por violência doméstica 9 ou foi 10 vezes e chamaram ele para conversar. Para conversar. Do ponto geográfico, essas políticas públicas atendem a quem? Porque se todos ali são pobres, então já vê, né, que por ser uma sociedade, mesmo ela sendo uma pessoa pobre, mesmo ele sendo uma pessoa pobre, a mais vulnerável ainda vai ser a mulher. Com certeza. A mais vulnerável ainda vai ser a mulher. E a mulher, mãe, porque tem a sua fragilidade, o seu ponto. E você mesma, que se importa mais do que você mesma. Então, essas políticas têm que ser repensadas. Têm que ser repensadas e ser analisadas, ser atendidas por igual na sociedade. Tem que fazer alguma instituição que realmente atenda às necessidades dessa sociedade. Porque se for para atender só as necessidades dos homens da elite, então não é a sociedade. Não existe a sociedade só da elite. É uma sociedade por inteiro. Por inteiro. É como o caso da... Deixa eu ver aqui o nome para lembrar. Se eu não me engano, é Tatiana. Tatiana é a cara. Que ela foi presa, acusada de ter matado o próprio filho, sendo que não foi ela que matou, né? E quem matou foi o pai, e acabou que quem foi presa foi ela, porque ela é mãe, e é o papel da mãe cuidar do filho e da família. Ela nem estava no E ela nem lugar quando estava... aconteceu. E ele soube. Ela nem estava no lugar quando isso aconteceu. Eu falo como propriedade. Como é que... A gente fala Pacote, Sandra. são julgamentos pertinentes no dia a dia da mulher. A culpa nunca é do pai, é sempre da mãe. E só que esse caso dela é um caso muito bizarro, porque a culpa não só foi dela por ter deixado com o pai, a culpa foi dela por ter tirado a vida do filho que ela colocou no mundo, sendo que não foi ela. Isso é o que deixa mais bizarra ainda essa história. Porque se eu não estiver enganada, ela tinha até prova, tinha uma pessoa que tinha dito que ela não estava, que comprovava que ela não estava. E mesmo assim ela é julgada como a errada. Porque é muito mais fácil culpar uma mulher, mãe, fragilizada, do que culpar um homem, que é pai, né? E ninguém pensa que, na realidade, às vezes esse Também filho porque vai ficar é homem. abandonado. E negra, porque também eu me pergunto se seria a mesma gravidade se ela fosse branca, porque ali Sim. também houve injúria racial. No caso Agora, dela. caso daquela mulher muito rica. Eu não me lembro o nome dela, eu sou péssima de lembrar as coisas. Mas enfim, aquela mulher que ficou com o filho da funcionária e aí ele acabou caindo do prédio. E até hoje, tipo, a mãe luta para que tenha justiça, porque a justiça que eles querem fazer é uma justiça muito meia boca para um caso tão sério. Uma criança que estava com uma mulher branca da elite, aí ela não é julgada. Ou então, se ela é julgada, ela só bota uma tornozeleirazinha no pé e ela vai passear no shopping na hora que ela quiser. Então, isso fragiliza muito a luta. Porque se é uma pessoa rica, ela não tem que ser julgada da mesma forma que uma pessoa pobre, ela deveria ser julgada mais ainda, porque ela tinha meios de não deixar aquilo ali acontecer. E ela deixou aquilo ali acontecer. O padrão deveria ser um pouco mais elevado, já que ela tinha a possibilidade de fazer diferente. Existe como fazer diferente, mas também existe como você criar situações diferentes para uma pessoa pobre, dar oportunidades para uma pessoa pobre.
Mas como como eu falei anteriormente, é mais fácil para o Estado ficar com essas mulheres assim do que mudar toda esse conceito de vai e volta, de vai e volta, de vai e volta. É mais fácil toda Essa ser estrutura. Não é que é mais fácil, é mais vantajoso para mais eles. É viável. mais lucro para eles. Alguns de vocês dois iam falar aí. Quem foi? Então, é como a gente vê, Não sei, deve ter sido algum áudio travado. como a gente vê também, a gente já estudou sobre isso, de que o encarceramento rende, né? O encarceramento dá dinheiro. Ninguém fala. Ninguém sabe. Ou então se sabe, finge que não sabe. Porque antes de eu entrar na universidade eu não sabia. Saber... Não, também não. Então, é uma coisa assim. Tá cortando. Então, eu tava... Tá cortando o áudio. Lascou. Melhorou. Então, a gente acha que a gente paga para ele estar numa cadeia por nossos impostos, o que na realidade não acontece, né? Acontece, a gente realmente, o parte dos nossos impostos vai para isso, o cárcere privado, só que eles trabalham lá, são trabalhos manuais, são trabalhos que beiram a escravidão, então, e ninguém fala sobre isso, mas porque como são detentos, o que eles fazem é uma obrigação deles, porque eles já fizeram muito mal. Então, eles precisam fazer, de alguma forma, meios para poder diminuir essa pena deles. É uma punição a mais. Ou uma punição a mais. Sim. Ou uma punição a mais. Eu acredito que os anos que essas pegam de cadeia é algo. O que essa pessoa enfrenta dentro da cadeia é outra. E depois que a pessoa sai, é outra pena. Então, já nesse percurso de cárcere que a pessoa foi presa, que cumpre a pena, quando ela sai, ela cumpre um juiz pior do que o que ela enfrentou dentro da cadeia e dentro do juizado. É a sociedade. E a sociedade tem como característica a sociedade do Brasil, né, esse julgamento, esse pré-julgamento, que se tem lá a ficha criminal de, não, com certeza foi culpado, com certeza foi envolvido com alguma coisa muito errada. E se a gente compreendesse, né, se todos compreendessem o sistema que a gente vive, daí é bem diferente nisso. Porque o sistema no qual a gente vive, da questão de políticas, de lei, né, não atendem a todos na sociedade, atendem a alguns favorecidos. Alguns favorecidos. E é por isso, e também quando a Daiane estava falando que só veio pensar nisso depois da universidade, é por isso que eles não querem que a nossa classe entre lá. Por isso que eles não querem que nossa classe esteja na universidade. Porque antes da universidade eu também não pensava em nada disso, eu não refletia em nada disso. Eu não tinha um pensamento crítico para essas coisas. E aí, depois da universidade, até o lugar que, minha cidade natal, até o lugar onde eu moro, eu comecei a pensar sobre as coisas que acontecem lá, a pensar a geografia do lugar mesmo, e eu vejo como o tanto de coisinhas assim pequenas que a gente leva no normal porque é cotidiano, mas que são coisas graves. Sim. São coisas graves que acontecem. E que ninguém está Que passa aí. despercebido na questão de políticas que se aplica, na questão territorial de divisão, na questão de cultura, de como se manifesta. E a gente só sabe enxergar com um certo conhecimento geográfico, né? Só sabe enxergar dessa forma, não há outra forma, não há outro conhecimento que desvende tanto
paisagem construída, não há. Tô suspeita a falar, mas a geografia dá uma visão de mundo que eu acho que nem o curso vai conseguir dar, né, pra gente. Dá uma visão de mundo muito incrível. Sim, Vocês concordam também? sim. A gente vai de leste a sul, de sul a oeste. A gente vivencia não, a gente aprende sobre essas culturas, aprende o desenvolvimento dessas culturas, o problema delas, o que causa esses problemas. E a gente vê que está ligado a outra coisa que roda, roda, roda. Tá cortando. Quando você fala devagar, dá pra ouvir. Eu vou Não, Não está acompanhando seu raciocínio, Daiane. A internet tá demorando de captar. eu É acho muita informação. que sim. Eu acho que a culpa está, como eu falei, retorno a falar, no sistema. O sistema é feito para isso. Para existir pessoas. A gente acha que as pessoas acham que nós somos comunistas, que nós somos a favor, tudo for favorecer para ser preguiçoso e tudo mais. Só que quando a gente estuda, todo mundo tivesse a oportunidade de estudar, ia ver que são coisas planejadas, são coisas explícitas, são coisas que eles não mostram, que eles não querem que você veja. Eles não querem que você veja, só que se você der um Googlezinho, você acha. São coisas que não são incentivadas a você fazer, mas são coisas que tá lá, que você pode ver, que está no nosso cotidiano. É só você tirar a venda, é só você analisar um pouco mais e você vai conseguir entender, vai conseguir ver que as oportunidades não são iguais. E que, obviamente, que eu acho que é um pouco mais complexo você vivenciar ou então ver a cadeia, né, feminina, masculina, qualquer que seja, mas a feminina é difícil você ver ou vivenciar se você não tiver alguém próximo a você que esteja lá. Ou então se você fizer alguma coisa relacionada à cadeia. Só que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente só dá como eu falei, um Googlezinho rapidinho, a gente consegue identificar vários problemas, várias problemáticas que a gente não vê, problemas que vêm desde a colonização. É aquela frase que muitas pessoas falam, que até eu falei um dia desse que é bandido bom é bandido morto. E é uma frase que eu achava assim que fazia sentido antes, sabe? Porque, tipo, imagine uma pessoa vem, rouba seu celular e você vai, tem que matar ele. Porque você pagou caro no seu celular, então precisa ser morto. Só que, tipo, agora eu analiso, eu vejo o quão problemático é isso, o quão a sociedade me colocou isso antes de eu entrar na universidade, que eu achava que era normal, que eu achava que era uma fala normal. Agora, agora assim, olhando para a visão que eu tenho hoje, é uma coisa tão fútil o celular para uma vida. Se você tirar aquela vida, ela não volta mais. É uma coisa tão besta. R$ 2.000, R$ 3.000 num celular, e você achar que é melhor uma vida ser morta do que o seu celular ir embora. Por mais que eu ache um pouco complexo, é uma esse assunto carcerário, mas eu acho que deveria ser olhado um pouco mais de calma, porque se você vê, os dados mostram que a maioria são negros e negras, pessoas com oportunidade. Então, se você ampliasse as escolas, qual seria o resultado? Se você deixasse coisas mais inclusivas, qual seria o resultado? Eu acho que melhoraria muito mais. Como a gente vê agora, tem uma grande polêmica, né? O pé de meia agora da universidade, para criarem mais professores. Se melhorasse as escolas, se melhorasse os salários, se melhorasse, não é nem questão de salário, mas questão da vida mesmo do professor. Se diminuísse a carga horária do professor, deixasse o mesmo salário, você acha que os professores iriam odiar? Trabalha igual um escravo, de dia à noite, faça chuva, faça sol, e aí agora quer dar uma bolsa para pessoas entrarem na universidade, para fazer licenciatura. Isso é uma coisa assim, Não não faz faz sentido. sentido. Sim, Não faz sentido nenhum. É como a gente viu na sala. Tem que ir na raiz. Sim. O correto
seria aumentar o salário do professor. Sim. E a profissão desvalorizada? Quem é que vai querer? Sim, com certeza. É a mesma, Ninguém quer de Exatamente. meia para Se, estudar direito de medicina, não. trazendo para a perspectiva das mulheres na cadeia, seria mais interessante, poderia, como a Roselia, Tá cortando. Quando você seria mais, se tá cortando empolga, um ela. pouquinho. É curioso, viu? é o sistema da gente. Seria mais interessante se essas mulheres tivessem oportunidades de cuidar da sua família, de se ressocializar de uma forma domiciliar. Deveria existir uma forma, uma política para essas mulheres, principalmente as mães, para elas se ressocializarem em casa, para elas terem incentivos a trabalho, por mais que sejam trabalhos governamentais, terceirizados, mas que fossem trabalhos que tivessem a oportunidade de viver uma oportunidade de se educar, por exemplo, na escola, universidade, curso técnico, e eu acho que estaria completamente é, esse ciclo sem fim, ela ser encarcerada, e a Sim. família E, ser encarcerada. sim. Uhum. Sim, e até na questão, Daiane, que se repararmos bem, né? Eu sei que a gente repara nisso, mas vou enfatizar para quem está assistindo. Teve uma mulher que ela falou que fez o serviço para um traficante de caçar a droga porque ela tinha uma criança com síndrome de Down e que precisava de medicamento, que precisava de tratamento. Então, ocorreu porque nenhuma política pública chegou até ela para poder remediar essa situação. Porque temos o SUS, temos condições para isso, temos, né? Então, não se efetiva, não se efetivou nesse caso. E não é um caso único, não é um caso isolado. É um caso que vem, né, acontecendo cada vez mais. De ficar mais distante de atender uma questão de saúde pública. Porque se aquela mulher tivesse chegado em um hospital, tivesse tido acesso aos medicamentos da sua filha, tivesse tido acesso ao tratamento adequado para aquela criança, vou pensar numa realidade, num caminho diferente. Entende? Se eu tenho aquilo que eu preciso, que era o que estava me angustiando, se realmente eu fui atendida ali, estou recebendo, estou vendo melhora, estou em uma situação de vulnerabilidade, estou sendo assegurada, né, por auxílios que existem, né? O valor desse auxílio está me assegurando dar uma boa condição para os meus filhos, né? Então, talvez, para não dizer que teria, né, concretamente, um caminho diferente do que ela tomou. Mas Teria um muito, caminho muito diferente do que ela tomou. ela não vai seguir com o caminho errado. Muito É, provavelmente, que existem casos e casos. eu vou interromper para responder. Que o Jefferson comentou aqui que não existe recuperação em condições humanas. E a gente viu isso com o Bruni na live passada, sobre esse mesmo filme, que está falando justamente sobre a arquitetura do lugar. Né? E quando a Pode gente. repetir que eu não Opa, ouvi, por favor? repetir a pergunta? Ou é a fala? É tudo, né? Repetir tudo. Tá Eu cortando o seu repito, também. o meu está cortando. E aí, dá para ouvir? A fala, tudo. Pronto. Jefferson comentou. Ele comentou que Pode não repetir existe tudo que eu não ouvi? recuperação sem condições humanas. E a gente viu na live com o Bruni que não tem condição nenhuma de uma pessoa viver ali. Né? Não dá nem para passar uma noite ali. E com dignidade. Né? E mesmo elas sendo acusadas de crimes que muitas vezes não foram elas que cometeram, ainda assim são seres humanos. Não importa se matou, se Não dá. ainda assim são seres humanos. E
como o circuito está tratando de direitos humanos, é o que a gente tem que estar sempre debatendo aqui na live, né? Tem que estar sempre falando. E não tem condição nenhuma ali, né? O Estado da gente é o que mais inflige os direitos humanos do que. E é o que criou os direitos humanos. Enfim, aí vem o Helder e pergunta aqui se existe algum código de conduta pessoal de detentas na cadeia feminina que favoreça o ser mulher. Eu não vou saber responder, eu vou jogar para vocês, mas o que eu posso falar disso é que, a partir do filme Olha para Elas, a gente vê que nada, porque elas saindo ali, elas não têm amparo nenhum. E lá dentro está faltando um absorvente, não tem nem absorvente, é um sabonete para o ano todo, né? E o que elas têm ali dentro, em sua grande parte, é tudo a. Sua grande parte não. Tudo que elas têm ali dentro é os parentes que levam. Os parentes que ainda lembram delas. Porque os parceiros acabam que elas entraram ali, eles E largam. que em muitos casos se afastam. E Largam, né? até os pais Olha, das para a mães. gente poder ter uma certeza, né, disso, tinha um documentário e vendo a condição física e mental na qual aquela mulher se encontra. Então, ela, além de ter a condição necessária assim, de itens de sobrevivência ali dentro daquele ambiente, é como enfatiza a análise que eu fiz. Você pegar a pena de 13 anos, né? Você está dentro daquele ambiente hostil, é outra pena. Você sair dali é outra pena perpétua. Então, né? Aquela pessoa que um dia foi uma pessoa, qualquer coisa de bom que tinha naquela pessoa, vai estar muito, muito, muito escondida. Porque aquela pessoa vai viver a vida inteira na defensiva, se escondendo, com medo, né? Oprimida por não ser vista, por ser ignorada, por ser negligenciada. Mas eu acho que eu entendi o que você falou, né? É um lugar que. Você me confirma se foi isso mesmo. É um lugar que, ao invés de reestruturar aquela pessoa, para que ela seja reinserida na sociedade como um ser, uma pessoa média, acaba tornando ela uma pessoa pior, né? Acaba tirando Deu tudo para de ouvir? ruim daquela Deu para pessoa que ela entender? vai botar para fora e vai externar aquele lado ruim dela. E acaba piorando a situação. Como uma série que eu estava vendo com o Márcio de serial killer, né? É ficção. Mas tem uma psicóloga que ela diz que ninguém nasce ruim, ninguém nasce mal. E aí tem uma garota que ela acaba que ela é perseguida por um serial killer. Ela passa por tanta coisa lá tipo, tem vários serial killers que estão atrás dela, querem matar ela e tudo. Ela presencia vários assassinatos e ela nunca matou ninguém. E ela, no final, ela mata uma mulher em legítima defesa. Mata uma mulher em legítima defesa. E a serial killer que matou todos ressurge, toda ferida, e diz que foi ela que matou todo mundo ali. Então ela vai presa, passa anos na cadeia, né, ali isolada. E quando ela sai, ela realmente se torna uma pessoa ruim e quer matar todo mundo, porque ela foi injustiçada. Ela não nasceu ruim, ela se tornou. Caso O pareça filme em vis-a-vis, como eu Nauber. falei, uma questão fictícia, mas que traz para nossa realidade. Né? Tem muita gente que acaba que passa por isso, né, na realidade.
também, quando você falou de Vis-a-Vis, eu assisti pouco, não assisti muito não. Mas quando eu fiquei comparando com o documentário, que aí já não é mais ficção, eu vejo que em Vis-a-Vis tem muita disputa entre elas lá dentro. E no documentário a gente vê que, pelo menos naquela cadeia lá, elas se acolhem, elas se abraçam. Pelo menos o que eles mostraram, né? Elas se abraçam, elas cuidam umas das outras. Inclusive dos filhos umas das outras. Enquanto na ficção não, estão se degladiando. Né? E também a gente pode comparar com a penitenciária masculina. Onde é que a gente vê mais revolta, mais transtorno, mais briga? Vem de onde? Quando a gente assiste os jornais. Ô, Naubert, fazendo É. remetendo a algum filme, eu sempre anoto a sociedade e nosso sistema ao filme Coringa. Quando você acaba de assistir o filme Coringa, você percebe que a pessoa O áudio que, tá na ruim. ocasião ali, que é mais doente, né, as pessoas é a sociedade, é o sistema corrompido, né? É aquele sistema que tá, ver se consegue estabilizar. Consegue? Sim. Você fala devagarzinho que dá tudo certo. Tá conseguindo, mais ou menos? Agora não. Agora não tá ouvindo nada. Tá conseguindo Agora ouvir? sim. Gente. Tá, vou tentar continuar. É um filme, tá? Um filme que eu lembro, que me vem à mente sempre, é o filme Coringa. Que quando ele começa a ser perseguido, né, preso e tudo mais, a gente é preso, dá para notar que o que há de mais é o Coringa que é maluco. O Coringa tem seus problemas de saúde, né? Esquizofrênico, que é desconsiderado em meio à sociedade, que ele é dado como uma pessoa rebelde. Rebelde por quê? Poxa, a mãe dele morrendo, ele em situação de realidade socioeconômica, ele com problemas mentais sérios, e ele foi ignorado, ele foi negligenciado. Ele é um perfil, entende? Que é um perfil de pessoas que são descartadas na sociedade. Descartadas. O que o filme é doentia. A verdade é que não mostra que públicas não te atendem. A lei não te assegura. Então, você não tem nada, não tem um dever a cumprir ali naquela cidade. Você é só Eu consigo. Ah, equilibrado, ele eu consegui entender, mas tá cortando muito agora. para deixar ele. Alexandra, tá cortando, tá falhando sua chamada. E eu estou acompanhada agora. Oi, Brian. Diga oi. Oi. Eu demorei pra entrar na live porque eu botei ele pra dormir 6 horas. Botei pra dormir super tarde pra ver se ele dormia e me deixava participar. Aí quando eu vim, sentei que você começou, ele acordou. Alexandra, seu vídeo travou também. Tá aqui carregando. Travou tudo. Bom, Então, quando a Alexandra não volta, se você quiser que eu continue, eu continuo.
Fui, com certeza. Então, quando a gente estava fazendo a pesquisa das mães na universidade, que foi o foco dela foi para docentes e discentes. E a partir dessa pesquisa, a gente teve a oportunidade de fazer um mini documentário no qual você produziu, né? Junto com o Márcio, e a exposição em um livro. E tudo isso nos fez ter uma visão um pouco mais madura sobre o filme Olhar para Elas, né? Até que a Alexandra tinha me falado, a gente estava conversando, e que, obviamente, que não se compara o cárcere privado com o que a gente vive na universidade. Só que na questão da falta de oportunidade, na questão da invisibilidade que a mãe mulher na universidade tem, fica uma coisa parecida, em que elas são invisibilizadas. Obviamente, deixando bem claro que a vivência da mãe na universidade não é nada parecido do que um cárcere privado. Porém, a invisibilidade é em todos os setores, seja na universidade, seja na família, seja no trabalho, seja até no cárcere privado. E isso mostra o quanto o problema está na nossa sociedade, está no nosso sistema, está no nosso governo. Isso é problemático em várias camadas, porque não atinge só a mãe, atinge a criação, atinge o desenvolvimento das crianças, atinge por um completo, porque a gente pensa muito, eu penso muito nas crianças. E às vezes até mesmo esqueço de mim, da minha questão mental, que a sobrecarga que eu vivo como mãe é muito grande, porque eu tenho que deixar tudo perfeito e tenho que cuidar muito bem do meu filho e tenho que estar com a minha cabeça 100%. E que é uma coisa, hoje em dia, humanamente impossível. Eu dar conta de tanta coisa e dar conta dele, fazer ele ser uma pessoa civilizada, como a sociedade quer, e ficar bem. Não tem como. É impossível fazer tanta coisa e ficar bem. Em algum momento, alguma coisa vai dar errado. E é por isso que muitos movimentos de mães falam para pensar mais em si, para não pensar tanto só na criança. E é uma coisa complicada, porque é o instinto de mãe. Então, eu me coloco na posição delas. Imagine você estar ali com o instinto de mãe, sem saber se seu filho se alimentou, sem saber se seu filho está bem, se ele estiver doente, sem saber se alguém está cuidando, se alguém está pensando neles. E a gente sabe que esse era o papel do nosso governo, né? Ter pessoas para poder cuidar dessa parte. E não tem. Se não for você, na maioria das vezes, ou algum parente, algum amigo que se disponha, não tem ninguém. O governo está pouco se deixando. Você vê até que você vai no hospital que o tratamento tem muito, obviamente que não generalizando, mas em vários casos é um tratamento de lixo desumano. Então, como eu falei, são problemas em camadas, são várias camadas, são vários problemas. E são vários problemas que são esvaziados e são invisibilizados, diminuídos, porque parece que é besteira, mas não é besteira, é uma atitude importantíssima. Uhum. Isso. E comparando mesmo, Daiane, com a nossa pesquisa, né, sobre maternidade e universidade, é mais no sentido das políticas públicas. Isso foi o que mais me digou. Eu comentei com o Naubert. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Sim. Travou. Travou, Alex. Um exemplo de que isso não é que... Olha, um exemplo disso é que eu tô aqui... Oi. Tenho que estar presente para ver que ele não vai se machucar e tenho que estar aqui presente. Então, é uma vida dupla difícil. Ei, diga oi.
É complicado. Tenta aí, Alex. Tá bem. Isso foi o que mais me indignou, né? Porque se essas políticas públicas não estão. Agora dá? Agora deu para ouvir? Tá vindo, só que tá vindo cortado. Você começa, fica certinho, depois para. Talvez você falando mais devagar. Não, tá dando não. Você tá no Wi-Fi? É. Tá dando para ouvir agora? Para eu completar. Certo. Na questão dessas políticas públicas não são aplicadas efetivamente, nem na ser com conhecimento, né, para ter uma formação superior e nem em um ambiente que era para ser, né, um ambiente que reforma. Certo. Peraí, vou tentar iniciar novamente pausadamente, falando assim, igual a. Deixa eu iniciar, né? O que mais me. Não, dos dados, tá? Mulheres, mães, voluntário, efetivamente, né? Que arquem todas e dê uma condição melhor de trabalho, de estudo, e nem no ambiente que era para reformar as pessoas e trazê-las de volta para a sociedade. Então, fica o questionamento: onde essas políticas públicas ficam? Se nenhum desses ambientes, que é o extremo de cada um, se elas não estão presentes lá, então, Sim, eu consegui entender, né? Eu não sei quem tá assistindo, mas eu entendi. Mesmo cortando assim, deu pra entender. Então, já são 8h30 pra gente partir já pro final, pra finalizar aqui nossa conversa. Daiane cuidar do filho dela e a Alexandra cuidar dela mesma. E eu cuidar de mim e do cachorro. Enfim. Vocês têm alguma coisa. Sim, eu consegui ouvir, deu pra entender o que você tava falando. Tem mais algo que tenha tocado vocês mesmo, assim, que vocês queiram falar deu para aqui? ouvir? Deu para ouvir. Como forma. O que você estava falando antes, né? Deu para ouvir assim, falhado, mas eu consegui entender. Deu para ouvir? E vocês queiram falar aqui como uma forma de protesto, ou enfim, como vocês quiserem, mas que vocês externem isso agora, para a gente encerrar. Entenderam? Responde. Bom, eu posso começar. Eu pensei que a Alexandra ia falar, pensei que dela tava com delay. Eu acho que é mais... o documentário por completo, ele é magnífico. Muito, para mim, sou leiga, eu acho ele muito bem feito. E a ideia que ele quer passar é passada, claramente. Então, eu acho que é mais um apelo para quem puder assistir e parar um pouco para refletir, procurar saber sobre as causas. Peraí, Brian. Procurar saber sobre as causas,
sobre as problemáticas que isso trazem e se juntar ao movimento. Que é como eu falei quando a gente fez a reunião lá, a palestra, a gente passou nosso documentário e palestrou um pouco, eu acho que é justamente isso que falta. Por mais que você não seja, por exemplo, não é necessário você ser mulher para você entrar num movimento com as mulheres carcerárias. É só preciso você se solidarizar e ir atrás desse movimento e procurar meios para que se concretize políticas públicas para elas, que funcionem e que tragam benefícios não só para elas, como para a sociedade, principalmente para a família delas, que são as pessoas mais afetadas. Olhem para elas e tenham cuidado ao olhar para elas e peçam políticas públicas por elas. Porque eu acho que o maior desafio é justamente esse. Conseguir com que o governo faça alguma coisa por essas mulheres. E depois, pela família e pela sociedade em si. Mudar um pouco mais a questão da sociedade. Uhum. E você, Alexa? Vamos lá. O desafio agora é tentar te ouvir. Desafio final. Não passa aí. Tá, tá. Assim, um desejo. E, gente, travou. Travou mesmo, que eu não estou conseguindo ver nada. Ela mandou o convite e aceitei. Vamos ver agora. Ave Maria. Às vezes também é o Instagram que está com instabilidade, né? Sim. Mandei o convite. A minha estabilidade está aqui bagunçando tudo. Mandei o convite. Vamos... Só falta ela falar pra gente encerrar. Aí. Meu Deus. Pra testar o som pra gente. Oi. 1, 2, 3. Sim. O áudio tá atrasado, mas tá chegando. Pelo menos. Dá para ouvir? Sim. Tá certo. Minhas palavras finais, né, para encerrar esse debate maravilhoso em relação aos direitos das mulheres e das mulheres em cárcere. Eu indico também as pessoas documentário, porque só assim vai conseguir ver e refletir sobre as realidades dessas mulheres mães dentro do presídio. Porque aí você vai conseguir enxergar por si só, né, as condições inumanas
das quais essas mulheres vivem, sobrevivem lá dentro, e a questão de como as políticas invisíveis dentro lá do presídio. Então, elas são esquecidas. E que vocês levem, né, para esse nome, que olhem para elas, para essas mulheres em situação de vulnerabilidade e enxergá-las como pessoas que foram negligenciadas. Porque foi o que aconteceu. Não adianta você chegar e julgá-las. Então, tem que ter uma certa compreensão do que, de fato, se ocorreu para que elas estejam, né, naquele lugar. E um apelo meu, né, que eu peço é que quando vocês saibam de algo que aconteceu, reparem se o sistema trabalhou, né, a favor da defesa, da compreensão, da investigação dos casos dessas mulheres, que é para ela ter entrado nessa situação, porque muitas vezes elas foram presas injustamente. A gente está no Brasil, a gente está num país que os casos não são investigados, onde a cor define que se você as cores definem se você Bom, esqueci a palavra, tá? Definem o que você é, se você é culpado, se você não é, você já tem toda aquela trajetória pela frente que pertence. E faz você acreditar que pertence, né? Então, o apelo que eu peço é que tanto assistam um documentário, tanto reflitam. Tá conseguindo? Que pensem em políticas, né, que atendam a essas necessidades de um conjunto que são privilegiados nela. E entraram aqui um pouquinho, que assistiram, né, e que eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês, mas eu agradeço muito, muito pela presença de vocês aqui. agradecer a vocês por terem aceitado o convite, de terem disciplinado, né, nosso conhecimento geográfico sobre direitos humanos e estar aqui, né, incentivando a produção e o consumo do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, e que cada vez mais nós possamos construir e ter onde fornecer, né? Principalmente nas universidades, que é o lugar onde a gente onde a gente tá mais, onde é mais acessível que a gente Onde a gente faz de ciência. qualidade. E para quem quer assistir o filme e não assistiu ainda, só esse recado. Vai no perfil da MPC Filmes, eles escrevem lá MPC Filmes, tem um link na biografia, vocês vão acessar esse link, tem os 4 filmes da mostra lá, são 5, mas só 4 estão disponíveis, então lá vai ter a senha, que é Circuito Universitário, tá tudo certinho lá, é só acessar que vocês conseguem assistir o filme, tá bom? Eu queria Então, agradecer pela oportunidade, obrigada a todo mundo. Espero que tenham gostado. E é isso, me chame mais vezes. com certeza. Eu pedi para vocês Verdade. uma coisinha pra gente bater um print, pra ficar na capa. Só um instante, viu? Mais um pouquinho. Pronto. Tchau. Abraço. Peraí. Vê se ficou boa, Nalbert. Ficou. Veja se ficou boa essa foto que eu me mexi. Tá bom, então. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.